e abrir os nossos corações e o nosso entendimento. Estende suas mãos sobre ele agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, vamos usar ele como instrumento nessa noite, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu abençoo o pregador dessa noite, Pai. Pregador que o Senhor escolheu para estar aqui. E creio que o Senhor tem palavra de vida eterna para nós. Por isso eu coloco ele diante da tua presença. Espírito Santo, faça a boca dele a boca do Senhor. Que ele seja dominado pelo teu Espírito Santo, porque esse altar é santo. Aqui tem a presença de Deus, Pai. Por isso eu peço ao Senhor agora, que toma, Pai, a direção desta palavra, Pai. Se porventura o inimigo querer preparar alguma cilada para impedir essa palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus. Mas que ele seja tomado pelo teu Espírito Santo. Que não seja ele que fale, Pai, mas sim o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor vai abrir o nosso entendimento e nós vamos entender e compreender o que Deus vai nos dizer. Fala, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus, vai ser uma palavra que vai nos alimentar. Nós vamos sair daqui cheios da presença do Senhor e alimentados com o Senhor. Fale conosco, Pai, nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Eita, glórias. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 9. Deus vai falar conosco nessa noite. Deus tem a mensagem do nosso coração. Amém? João, capítulo 9, 11. João, capítulo 9, do 1 ao 11, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Será que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Ah, este é aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-lhe os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Eita glória. Palavra de Deus, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante da sua santa e grandiosa presença nesta noite. Senhor Deus, pela honra e pelo privilégio de hoje estar aqui como ministro da sua palavra, eu peço a Ti, imploro em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor me usa como instrumento, como ferramenta aqui nesta noite da sua mensagem. Que a sua mensagem possa ser transmitida na íntegra, Senhor, aquilo que o Senhor preparou com tanto amor e com tanto carinho para cada um de nós. Que a sua mensagem possa falar aos nossos corações e, portanto, me coloca à sua disposição para que o Senhor me use em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, irmãos. Que mensagem profunda. Quando eu pedi a Deus que me desse uma palavra, eu comecei a refletir sobre os milagres de Jesus, e esse foi um dos milagres que Deus me deu a palavra. Imagine uma escuridão absoluta. Não é aquela escuridão de uma noite sem luz, sem estrela, nem um quarto com a luz apagada. A escuridão de alguém que nasceu cego de nascença. Alguém que nunca viu o brilho do sol, o rosto das pessoas que amam, muito menos as cores da vida. Imaginem vocês. Escuridão total. E essa é a realidade do homem descrito aqui em João 9, cego de nascença. Porém, com um detalhe, irmão, naquela época,
A sua condição era interpretada como uma maldição, como fruto de pecado dele ou de seus pais. É tanto que os discípulos perguntam a Jesus, conforme nós vimos aqui: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Então, na época, aquilo era considerado uma maldição. Além da escuridão total em que ele vivia, ele era desprezado, menosprezado pela sociedade que ele estava inserido na época. Então, era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, completamente abandonada. Mas eis que surge Jesus, que com uma visão celestial, ele rompeu aqueles paradigmas daquela época e declara: nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestem nele e através dele as obras do meu Pai e Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma é assim conosco hoje. A escuridão espiritual em que às vezes a gente se encontra nela, ou que às vezes a gente se depara com ela, nós temos um intercessor junto ao Pai, trabalhando em nossa causa, e que para isso só depende de nós, única e exclusivamente, da nossa fé. Da nossa fé. E de ninguém mais. E nós veremos aqui, no decorrer dessa palavra, qual foi a atitude deste cego de nascença diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós veremos aqui um milagre que revela um propósito muito maior, que vai além da cura daquele cego de nascença. Amém? A cura realizada ali não foi apenas para aliviar o sofrimento daquele homem, daquele cego. Foi para dar uma demonstração clara do poder, da soberania e da glória do nosso Deus Todo-Poderoso, conforme Jesus mencionou aqui. Amém? Jesus falou no quadro aqui: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus, ele não apenas cura, Jesus, ele revela. Jesus, ele transforma a dor em palco para a manifestação divina do Deus Todo-Poderoso. Aqueles milagres que acontecem em nossas vidas, que às vezes a gente se pega perguntando: Senhor, como isso aconteceu? É o sobrenatural de Deus agindo na vida daqueles que creem, que acreditam e que têm fé nele. Amém? Nós veremos, inclusive, a conduta desses servos de nascença diante do Jesus Todo-Poderoso. Nós vimos ali que Jesus usou um lodo. O lodo ali, naquela circunstância, ele foi usado como um símbolo profético por parte de Jesus Cristo. Imagina você: Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, pega aquele lodo, embebido, molhado, com cuspe, e passa na vista do cego. E nós sabemos que à primeira vista, é estranho, você imaginar: meu Deus, como, com água já é difícil, imagina, com espelho. Tudo isso para refletir a glória do nosso Deus Todo-Poderoso manifestado ali em Jesus Cristo. Amém? Então, o lodo ele remete. O lodo foi usado ali como simbolismo profético. Aí você fala: o lodo não é simplesmente o lodo. O lodo foi feito da terra. Jesus cuspiu na terra ali e fez o lodo, que foi o nome que foi dado. O lodo ele remete à criação do homem, do pó da terra. Para ver que nós estamos relacionados, tudo que nós fazemos nessa terra, nós estamos relacionados com a própria terra em si, que é de onde nós somos criados. Escrito em Gênesis 2,7, que fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente do pó da terra. Então aquele lodo ali não era só um lodo, não era só uma lama feita de cuspe, ali tinha um simbolismo profético, inclusive. Amém? Quantas vezes Deus trabalha nas nossas áreas mais quebradas, mais poluídas, às vezes nós somos imperfeitos, naturalmente, somos herdeiros do pecado, às vezes a gente comete um pecado, uma falha diante de Deus, e a gente arrependido, a gente pede perdão a Deus, pede direcionamento, e Deus vai lá, perdoa, além de perdoar, Ele cuida, direciona, amém? E nos conduz a um caminho reto. Quantas vezes Ele usa aquilo
naquilo que parece confuso para nos moldar, nos curar e nos transformar. E para que isso aconteça, depende única e exclusivamente da nossa fé, do relacionamento de intimidade com Deus. Vivemos uma época de turbulência, onde o pecado ele está dentro de nossas casas, dentro da igreja. E a gente sabe que se a gente não cercar de oração, se a gente não se cercar da unção do nosso Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus, nós estamos fadados a ser dominados pelo Satanás e o diabo. Nós somos prova e testemunho que Satanás ele entra no corpo da gente. Nós temos vários exemplos de milagres na Bíblia em que Jesus curava os endemoniados. Nós vemos que isso não é de agora, é de outrora, lá de trás no tempo de Jesus. Mas por que às vezes isso acontece conosco? Porque às vezes a gente esquece de se cercar de oração, a gente se esquece de andar na unção, a gente se esquece de criar um laço de intimidade com Jesus Cristo. E a gente levou de manhã e orar, mas não ora para agradecer pela vida. E quando a gente deixa essa brecha, esse espaço entre nós e Deus, ele vai ser ocupado pelo nosso inimigo. Com certeza vai ser ocupado pelo nosso inimigo. E não é essa a proposta que Deus tem para as nossas vidas. Jesus ele deu uma demonstração de humanidade, de amor e do que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, de nos transformar a partir do momento que nós estejamos com mente e coração aberto para que ele entre e faça a sua obra de dentro para fora. Não pode ser casca. Ai, gente bonitinho, chegou arrumadinho, né? É de dentro para fora. Você pode estar um farrapo humano do lado de fora, do lado de dentro, você tem que estar cheio da unção, cheio da intimidade com Jesus Cristo, que é isso que ele espera de cada um de nós, para que nós estejamos então protegidos e guardados pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes Deus usa aquilo que parece confuso, para nós impossível, para nos moldar, para nos curar e para nos transformar. Cada um tem sua história de vida. Cada um tem sua história de vida. Cada um de nós temos um passado, um momento de pecado, que às vezes a gente se pega pensando, né, que Deus é perdoador. E o próprio Jesus deu exemplo lá na cruz, perdoando aquele ladrão lá do lado dele. Senhor, quando estiver paraíso, lembre-se de mim. Ele falou: deverás de hoje estarás comigo no paraíso, ao próprio perdão, de quem está disposto a nos perdoar, nos conduzir, nos guardar, nos direcionar. A partir do momento que nós estejamos em comunhão com Ele, em intimidade. E nós vimos ali, inclusive, os vizinhos, né? E a dúvida humana que paira sobre tudo, principalmente sobre os milagres de Deus. Nós vimos ali os vizinhos assim, perguntando assim, onde volta vendo, surgiram os questionamentos. Não é este, aquele que se sentava ali e pedia esmola? A visão que eles tinham dele era daquele homem sentado, creio eu, todo sujo, lambado, que é um homem que vivia abaixo da sociedade. A lembrança que ele tinha dele era sentar pedindo esmola. Como isso aconteceu? É um milagre, é sobrenatural de Deus agindo em nossas vidas. Como que isso aconteceu? Mas isso é impossível acontecer, mas aconteceu porque Deus é Deus. E Ele é capaz de transformar, de moldar e mudar a vida de qualquer um. E isso inclusive reflete as dificuldades que muitos de nós, de uma forma geral, né, temos em aceitar aquilo que não controlamos e nem entendemos. O milagre da vida do irmão. Nossa, como é que aquele irmão rompe em fé? Como é que aquele irmão passa por tanta tempestade, mas está ali firme? É os milagres de Deus. É o laço de intimidade criada, talvez, por esse irmão com Deus. Porque ele sabe que ele tem que temer aquele que mata o corpo, e não aquele que mata a alma. Ele pode matar o corpo, mas não mata a alma. E a nossa alma pertence a Deus. Se a partir desse princípio a minha alma pertence a Deus, pode ferir essa carne, pode machucar, pode espetar, como fizeram com Jesus Cristo. Pode ferir, pode espetar, pode machucar, pode matar o corpo, mas a minha alma pertence a Jesus Cristo. É a partir desse princípio que a gente tem força, tem energia para seguir em frente. E aquele cego voltou. E aquele cego voltou. E o interessante, eu separei um trecho aqui que eu achei muito interessante, que eu escrevi aqui, depois eu fui refletindo sobre.
Jesus não poderia ter curado aquele outro somente com uma palavra? Quantos milagres Jesus tem através da Bíblia Sagrada? Que ele fala para a pessoa, a sua fé te curou. Para alguns ele falava, vai lá e dá testemunho da sua cura. Para outros ele falava, não fala com ninguém, simplesmente siga em frente, não pegue mais. Jesus não poderia ter feito isso com aquele cego ali de nascença? Está curado em nome de Jesus, em nome do Pai Celestial, você está curado. Está lá o dedo de enxergar. Havia ainda um simbolismo ali naquela cura de Jesus para aquele cego de nascença. Jesus poderia ter curado com apenas uma palavra, porém exigiu dele, por ser cego, um grande sacrifício. Eu li a palavra, não interpretei direito. Tá. Com certeza aquele cego já tinha ouvido falar do tanque de Siloé, mas não sabia onde ficava porque não podia enxergar. Vai ligando. E é preciso que se saiba o que é um grande sacrifício. Sacrifício é quando a pessoa faz aquilo que está acima das suas condições e das suas forças, das suas energias. Quando a igreja diz, eu estou morrendo de preguiça, levanta, meu filho, deixa sua mãe dominar seu corpo, levanta, meu irmão, para a igreja. Está repreendido, Satanás. É Satanás que não deixa você ir para a igreja. Está repreendido. Aqui é o lugar de Deus, a gente vem 2 vezes na semana aqui. Por que Deus não quer que a gente venha aqui? Estou cansado. Isso é de Deus? É o sacrifício que tem que estar acima das nossas necessidades. Cada um sabe onde está a pé. Cada um sabe a sua necessidade. E Deus sabe a necessidade de cada um. Eu tenho necessidade de Deus, vou buscar Deus. Vou buscar intimidade com Deus. Vou buscar confraternizar com meus irmãos e aprender mais sobre Deus junto com meus irmãos. Eu vejo meus irmãos 2 vezes na semana. Eu vejo a minha pastora 2 vezes na semana. 1 horinha. Durante 1144 minutos, parece que nós temos um dia, um negócio assim, salvo engano. 1112, 1144, nós temos um dia de minutos. Eu não posso tirar 60 minutinhos para ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. É o sacrifício que nós temos que fazer, tem que estar acima das nossas vontades, que é o que Deus espera de cada um de nós. Vou lá ouvir a palavra. Deus vai falar no meu coração hoje, eu tenho certeza. Porque eu venho com a mente, com o coração aberto para receber aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Dia de culto na casa de um pastor não é um dia comum. Não é um dia comum. É um dia de unção, de entrega. É um dia de espiritualidade. É um dia que você se prepara para Deus falar no seu coração, para você trazer a mensagem que Ele quer que seja transmitida aqui nessa noite. Então não é uma coisa comum. Não dá para o pastor simplesmente falar hoje não vou no culto, não. Como assim? Não dá. Nós tivemos uma pandemia. Eu vi uma senhora com 60 anos de idade, não faltava um dia aqui nesse lugar, exceto quando a prefeitura mandou fechar. Cada um sabe da sua necessidade. A palavra de Deus, às vezes, ela fere um pouco, ela machuca, mas é a palavra de Deus. Ela não está fazendo curva, ela está falando para nós aquilo que Deus quer que nós saibamos. E que às vezes a gente não abre a Bíblia para ler, e o pastor tem a missão, a função de ler o nosso manual para nós, de estudar o manual que Deus deixou para nós e trazer aqui, baseado aqui dentro. E às vezes a palavra ela pode cortar um tiquinho de uma certa forma, dependendo do grau de sensibilidade, mas é a realidade. Nós estamos no tempo do fim, e se a gente ficar com aquela palavra que afaga o coração das pessoas, a gente vai junto para o inferno. A gente não vai salvar a alma, a gente vai acabar indo embora junto com a alma. Então a gente tem que falar a palavra de Deus, aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos, o que nós façamos. E a palavra de Deus ela é muito sincera quando ela fala aos nossos corações, quando a gente abre a mente, o coração para receber. Como eu dizia, que um dia de culto, por exemplo, é um dia comum na casa do pastor. Eu falo com propriedade. Porque quando eu estou só no louvor, eu fico no som do louvor, pedindo Deus a orientação dos louvores. E curiosamente eu observei que toda vez que eu chego aqui, sem saber qual é a palavra que a pastora vai pregar, eu vejo que os louvores são todos relacionados à palavra que ela trouxe no
pouco do altar, eu fico pensando, Senhor, a gente não repara isso. A gente só escutar isso no louvor. Não é só um louvor, é a inspiração de Deus através do Espírito Santo falando em nossas bocas, através do grupo de louvor. E a gente às vezes não dá a devida importância a isso, claro, naturalmente. Às vezes passa despercebido, e é natural. A pessoa não parava para pensar nisso. Mas então, a partir de agora, que reflitam. Cada louvor traz um testemunho, traz uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus aos nossos corações. E na maioria das vezes, quase que na sua totalidade, está relacionada à palavra que é trazida. E eu nem sei que palavra que a pastora vai trazer, que ela entra na unção dela para pedir a Deus oração, direcionamento, para trazer a palavra. E eu entro lá no meu escritório na unção, pedindo a Deus para me abençoar, para me honrar e me dar os louvores. E chega aqui depois eu falo, meu Deus, como é que o Senhor é fantástico. Os louvores estão relacionados com a palavra. Os louvores estão relacionados com a palavra. De ir buscar, acreditar e confiar em Deus. E nós vimos ali que os vizinhos, cheios de dúvidas, desacreditando daquele milagre, né, na vida daquele cego de nascença, né? E às vezes nós vimos que a dúvida ela faz parte da caminhada da nossa fé, mas ela não pode nos paralisar. Ela não pode nos paralisar. A nossa fé, ela tem que estar estabelecida na rocha em Jesus Cristo. De crer e acreditar que vai acontecer, que Deus vai mudar a história da minha vida, vai mudar a história de nossas vidas, partindo do princípio, do grau de fé e de intimidade que eu tenho com Jesus Cristo. Muitas vezes, até dentro da igreja, as pessoas duvidam do que Deus faz na sua vida. E às vezes tem que te rotular pelo seu passado. Mas esse cara não é aquele cara que matou lá atrás? Não é um cara que estava preso? Aí nós vimos a prova de que Deus perdoa lá na cruz. No último ato de Jesus, estarás comigo no paraíso hoje, declarando o ladrão. Quando ele se manifestou arrependido diante de Jesus no último momento, Senhor, quando chegou, um duvidou. Eram dois. Um duvidou do poder de Jesus, e o outro acreditou, colocou fé, falou: Senhor, quando estiver no paraíso, lembre-se de mim. E Deus honrou ele. Deveras te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E Deus manda dizer isso para você hoje. Se você tem fé, se você crê, Jesus manda dizer para você que brevemente você estará com ele no paraíso, desfrutando de tudo aquilo que ele tem prometido para nós através da Bíblia Sagrada. Agora você vê a Deus com preço. Aquele cego de nascença, ele pagou o preço por isso. Por incrível que pareça. Pela cura que Jesus fez na vida dele, para ter sido liberto daquela cura, ele pagou o preço. Que foi o preço da verdade. Porque agora ele curado, ele enfrentava vários desafios. Ele foi expulso da sinagoga, rejeitado pela comunidade por causa de Jesus. E isso nos ensina que seguir a Cristo tem um preço. Não é todo dia acordar meu Deus. Eu sei que eu vou ter tempestade. Quando eu oro para Deus agradecido pela vida, é preparando a minha alma, o meu espírito para as tempestades do dia. Para o ataque do inimigo durante o dia, para o ataque do inimigo dentro da minha casa, para não dar brecha para o inimigo entrar na minha vida, na vida dos meus, dentro da minha casa, no ambiente que eu estou inserido. Esse é o propósito da oração. Então seguir a Cristo tem um preço. O mundo não entende, não aceita. Ele não compreende a transformação que Jesus faz na vida, no coração de cada um de nós. Tem gente que só olha e fala assim: meu Deus, um exemplo. Esse cara superou tanta coisa. Esse cara é prova de. Esse cara é um milagre. Essa mulher é um milagre. Essa mulher rompe fé, tem tempestade que ela atravessa e ela está firme na presença do Senhor. Orando, pedindo, suplicando, implorando de mente e coração aberto. Isso é a fé que cada um de nós manifestamos naquele que a gente crê, que tem que ser o Senhor Jesus. E nós sabemos que servir a Deus muitas vezes a gente é rejeitado. A gente é rejeitado. Mas quando você é rejeitado, você tem que entender que você é nesses momentos que você é mais acolhido ainda por Jesus. Porque Jesus sabe que você está fazendo a obra. Porque quando o mundo fecha uma porta, Jesus abre os céus para você. Amém? E nós vimos ali que a maior cura ela não foi física na vida daquele homem. Não foi só uma cura física. Enxerga. Ele levantou e chegou. Não. Jesus deu a missão para ele. Passou o lodo dos olhos dele e mandou ele no tanque de Siloé. Agora eu vou pensar, peraí, ele não era cego?
Além de cego, ele estava com lobo nos olhos. Como é que ele caminhou até o tanque de Siloé? Me pergunta. Mas ele não enxergava. Como é que ele chegou lá? Ele chegou, se lavou, conforme Jesus entendeu, e voltou enxergando na hora. Teve um preço. Conforme eu disse, Jesus poderia ter curado ele. Pronto, vai enxergar agora. Não, Jesus, além de libertar ele da escuridão total, deu para ele uma missão também. Talvez até prestar ferramenta também, que às vezes Jesus faz isso com a gente. Eu vou te dar uma bênção, mas eu quero ver até que ponto vai a sua fé. Primeiro você tem que fazer isso. Primeiro você tem que fazer aqui, porque ele fala no nosso coração. Deus fala no nosso coração, 24 horas por dia. É só abrir que a gente recebe. A gente estava falando agora aqui no altar, antes da gente iniciar. Nós oramos para Deus, estamos falando sobre isso. Deus fala dos nossos corações. Quando eu chego nesse altar aqui para ensaiar com o grupo de louvor, a minha mente e meu coração já está preparado para o Espírito Santo de Deus entrar. Eu falo com as meninas, eu sei desligar de mim. E falo, tá, vamos desligar de nós agora, nesse momento. Quer ver? Feche seus olhos. Lembra que Jesus está aqui agora, na sua presença. Fala com Jesus que você está liberando a sua mente e o seu coração para ele entrar. Para ele entrar com o Espírito Santo. Para ele te usar de modo que a sua unção possa ser transmitida àqueles que vêm aqui receber e se alimentar. E Jesus entra. E Deus entra no seu coração se você abrir sua mente e seu coração. E foi o que aconteceu ali com aquele centro de nascença. A maior cura dele foi espiritual. Seus olhos carnais foram abertos, mas acima de tudo, seus olhos espirituais foram iluminados. Olha que beleza. Ele não apenas viu o mundo, mas ele reconheceu Jesus como o Messias e como Salvador. O maior milagre é enxergar Jesus, é ter a revelação do Cristo vivo em nós. E ele deu testemunho disso. Quem te curou? Foi Jesus. Quando Jesus se revela aquele homem, aquele homem responde com o que há de mais poderoso na caminhada da fé. Ele respondeu: eu creio, Senhor. E o adorou. E isso nos ensina que o propósito do milagre não é apenas a bênção em si. O propósito final é a adoração. É uma alma rendida, uma vida rendida, entregue e apaixonada por Deus. Esse é o propósito de todo milagre que acontece em nossas vidas. Que é isso que Deus espera de cada um de nós. Não é simplesmente milagre, receber minha bênção, oba, receber meu milagre, oba, não. Deus espera adoração. Deus espera dedicação, gratidão, reconhecimento, intimidade. Até mesmo para testificar e testemunhar o que Ele fez na sua vida. Como que eu posso testemunhar o que Deus fez na minha vida? Através da gratidão, através da intimidade, através de me colocar na presença dEle, de mente e coração aberto, tentar me colocar em santidade, andar em santidade e retidão na presença dEle, que é impossível para o ser humano perder do pecado, mas se você colocar na sua mente que você vai tentar andar em santidão, em retidão, em santidade diante de Deus, você vai pecar menos. Porque toda vez que você procura acertar, a chance de você errar é mínima. E talvez se você errar, o seu erro não seja tão grotesco, tão perceptível. Talvez seja pequeno e não vai passar despercebido para a sociedade ou para Deus. Para a sociedade vai passar despercebido, para Deus não, mas Deus vai compreender que você é um servo dedicado, fiel, que está em intimidade com Ele 24 horas por dia, que ao mesmo tempo você é fruto do pecado, herdeiro do pecado, mas que você está tentando andar em santidade e retidão diante dele todos os dias. Então Ele reconhece isso e te direciona, Ele te guarda, Ele te cuida, Ele faz você atravessar as tempestades do outro lado com muita força, com muita fé, com muita vontade, com muita coragem, sabe, de encher o peito, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou fazer isso para Deus, eu vou lá. Sabe uma coisa, quem que limpa aquela igreja? Fim de semana, a gente chega na igreja, está limpinha, quem que limpa? Pastora limpa. Vou lá ajudar a pastora. Pastora, que dia que a senhora vai limpar a igreja aí? Posso ir com a senhora? Eu vim. Quando nós estejamos reclamando, que a gente faz de mente, coração aberto, quanto mais missão nós estivermos na palavra de Deus, mais perto de Deus, eu creio que nós estamos. Mais com intimidade com Deus nós estamos, porque não dá mais para o inimigo cercar. Eu vou no churrasco, eu vou lá, não tem que ir na igreja, tem que ir lá para a igreja. Tem que ir lá
tem que ir lá limpar a igreja, hoje é culto. Não vou limpar só um cheirinho, vou cuidar da casa de Deus. Gente, a casa de Deus. A gente não deixa a nossa casa suja. A gente cuida da nossa casa, a gente cuida das nossas vidas, cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida do nosso trabalho. Se sujeita ao horário de trabalho, ele não pode ir na igreja. Meia hora, 10 minutos. Assistir um culto. Reconheça o seu segredo espiritual, deixe Jesus aplicar o lodo santo, que às vezes é um processo doloroso, mas necessário para te curar e te transformar. Busque a presença de Deus intensamente, mergulhe na palavra, ore sem cessar, permita que Ele seja a luz para os seus passos. Não tema a rejeição do mundo. E daí, se o mundo me persegue, me critica, por causa da palavra de Deus, e daí? Seja ousado na sua fé, testemunhe, fale, viva o Evangelho sem medo. Adore. Que a sua vida se torne um altar vivo, um cântico constante de gratidão e de rendição a Deus. De preferência 24 horas por dia, em sentimentos, em sabedoria, em sede, fome da palavra. Busque a Deus. Um homem que carrega uma Bíblia embaixo do braço, a chance de ele abrir ela e ler é muito grande, porque aquele que nem Bíblia tem. Faz sentido? Que aquele que busca, encontra. Uma pergunta para você essa noite. Como aquele cego de nascença, Jesus manda perguntar para você aqui nessa noite. Você está pronto? Você está pronto para ter os seus olhos espirituais abertos? Está disposto a sair da escuridão, da dúvida, e caminhar na luz de Cristo Jesus, na presença de Cristo Jesus e junto com Cristo Jesus? Responde para você mesmo, responde para Deus. É a pergunta que Deus manda fazer para você nessa noite. Saia dessa escuridão espiritual que você anda nela, se entregue para Jesus. Nós estamos chegando no tempo do fim. Nunca foi tão urgente que nós caminhássemos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Por aquilo que pareça, Deus não precisa de nós. Ele precisa que nós cheguemos diante dele com o coração quebrantado, para fazer a sua obra, para fazer aquilo que tem que ser feito para que o seu ministério cresça aqui nessa terra. É cuidar da sua igreja, cuidar do seu ministério. Ele está junto com a pastora caminhando, pastor, eu posso ajudar a senhora? Eu vou ajudar a senhora. Eu vou lá. Não por mim, mas por Jesus eu vou lá. A fé verdadeira, ela nos leva à intimidade, ela nos leva ao Espírito de Santidade diante de Deus. Porque a gente ama Deus. E a intimidade, consequentemente, nos leva à adoração. E essa adoração, ela nos conecta diretamente ao coração de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus espera de cada um de nós. E eu espero que essa palavra seja uma chama no coração de cada um de nós, de compreender que a gente não pode viver numa cegueira espiritual. Ao contrário, nós temos que cegar para o mundo. E abrir os nossos corações para que nós possamos enxergar como aquele cego fez, que abriu sua mente, seu coração. E Jesus perguntou: e você crê? Ele disse: eu creio. E testificou do milagre na vida dele. E é isso que Deus quer para cada um de nós nessa noite. Amém? Essa palavra sempre achando no nosso coração, mas eu passo a mão para você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Com os olhos fechados, vamos ficar de pé, vamos orar, nosso Deus. Nós sabemos, né? Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o acusador, o nosso acusador, que nos acusa 24 horas por dia. Ele é aquele demônio que perturba nossas vidas, porque ele não quer que nós sejamos salvos. Ele quer colocar tristeza nos nossos corações.
Ele quer nos fazer pequeno, Ele quer pisar em nós. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, irmãos, que nos ama, independente do que nós somos e passamos, Ele nos ama. Nós estamos aqui diante do Jesus que morreu na cruz e levou lá na cruz todos os nossos pecados, as nossas condenações. Se existe algo aqui nessa terra que vem nos condenar, é o diabo, não é Deus. Ele pagou um preço por nós na cruz. Mas nós, nessa noite, irmão, nós vamos orar, não vamos permitir que o diabo venha colocar tristeza. E nós pensamos em parar, em desistir, até mesmo de servir a Deus, irmão. Mas nós não podemos fazer isso, porque Jesus está conosco. Com o nome de Jesus Cristo, eu peço assim, venha abençoar vocês.
do Senhor, irmãos. Sexta-feira nós temos oração, tá? Em nome de Jesus, eu quero encorajar os líderes para estar aqui, no mínimo, 2 vezes no mês, nesta oração. E eu vou estar levantando uma campanha, irmãos, de batalha espiritual aqui na igreja na sexta-feira. Vai ser 3 sexta-feiras, onde nós vamos estar aqui orando para a batalha espiritual. Qual é o nosso maior luta, maior adversário? É o inimigo. Nós só vamos vencer ele quando nós lutarmos. Às vezes nós somos todos acomodados, nós deixamos muitas coisas invadir o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa alma. E o inimigo ele vai só entrando, tomando conta. Quando assustados, nós estamos sendo dominados pela força do mal. E essa batalha espiritual vai ser na sexta-feira, exatamente porque na sexta-feira o que acontece? Na sexta-feira, as pessoas vão para o centro espírita. Sexta-feira é o dia que as pessoas estão nos botecos bebendo. A sexta-feira que as pessoas falam, sextou, né? Sextou, o dia começa nas bagunças. Enquanto eles estão lá, nós vamos estar aqui dentro da igreja, essa batalha espiritual. Em nome de Jesus, irmãos, durante essas 3 sexta-feiras, o Senhor vai tirar todo empecilho de nosso caminho. Todas as pedras de tropeço que tem colocado no nosso caminho. Sabe, irmãos, existem as pedras de tropeço que nos impedem de servir a Deus, sabia? As pedras de tropeço que enfraquecem a sua